Você já comprou alguma coisa que queria muito e 2 semanas depois nem lembrava mais que já tinha comprado? Uma roupa nova, um celular, uma viagem. Você esperou, planejou, economizou. E quando chegou foi bom, por uns dias, depois voltou tudo ao normal. E aí você já estava querendo a próxima coisa. Isso não é frescura, não é ingratidão. É um padrão tão antigo que um filósofo grego já tinha mapeado isso há mais de 2000 anos. E a conclusão dele vai te surpreender. A gente vive numa cultura que foi construída em cima de um princípio simples. Você não está completo ainda. Falta alguma coisa. Falta o corpo certo, a casa certa, o relacionamento certo, o emprego certo. E assim que você conseguir essas coisas, aí sim você vai ser feliz. Aí sim vai fazer sentido. O problema é que essa linha de chegada nunca existe. Você conquista uma coisa e a linha se move. Sempre tem o próximo nível, sempre tem alguém com mais, sempre tem algo faltando. E as redes sociais são uma máquina perfeita para alimentar isso. Cada scroll é um lembrete de que alguém tem mais do que você. Uma vida mais bonita, uma carreira mais impressionante, um corpo mais trabalhado. Você nem precisa querer conscientemente. O algoritmo faz o trabalho. Ele sabe exatamente o que te faz sentir que tá faltando alguma coisa e te entrega isso em loop. Tem uma explicação científica para isso, e ela ajuda a entender por que é tão difícil sair desse ciclo. Quando você antecipa algo que quer, um presente, uma conquista, uma viagem, o seu cérebro libera dopamina. Essa é a substância do prazer, mas mais do que isso, é a substância da antecipação. O problema é que a dopamina é liberada principalmente na expectativa, não na conquista. Quando você finalmente consegue o que queria, o nível de dopamina cai. E você precisa de um novo objetivo para manter aquela sensação. Isso tem um nome. Adaptação hedônica. É a tendência do ser humano de voltar sempre a um nível base de felicidade, independente do que acontece. Você ganha na loteria, em 2 anos tá igual. Você perde o emprego, em 2 anos tá igual. O cérebro se adapta, sempre. E aí a gente corre atrás do próximo prazer, sem perceber que tá numa esteira que nunca para. Agora imagina um homem que viveu em Atenas por volta de 300 a.C., num jardim simples na periferia da cidade. Ele comia pão, azeitonas e bebia água. Vivia com poucos amigos, conversava, pensava, escrevia. Esse homem se chamava Epicuro, e ele é provavelmente o filósofo mais mal entendido da história. Hoje, quando a gente fala epicurista, a imagem que vem é de alguém que curte luxo, boa comida, vinho caro, festas. Mas isso é o oposto do que Epicuro defendia. Epicuro dizia que a felicidade não vem de ter mais, vem de precisar menos. E que a maior fonte de sofrimento humano é a confusão entre o que a gente precisa de verdade e o que a gente foi convencido a querer. Epicuro dividiu os desejos humanos em 3 categorias, e essa divisão é simples, mas muda bastante a forma de ver as coisas. Primeiro, desejos naturais e necessários. Comida, abrigo, segurança, amizade. São os que, quando satisfeitos, trazem paz de verdade. São fáceis de satisfazer e o sofrimento de não tê-los é real. Segundo, desejos naturais, mas não necessários. Comida gostosa, conforto, prazer físico. São ok ter, mas você não precisa deles para ser feliz. O problema começa quando você confunde esses com os do primeiro grupo. Terceiro, desejos vazios. Fama, riqueza ilimitada, poder, status. Epicuro dizia que esses são os mais perigosos. Porque são insaciáveis. Você nunca tem fama suficiente, nunca tem dinheiro suficiente, nunca tem status suficiente. Quanto mais você tem, mais quer. E aí vem a pergunta incômoda. Quanto do que você corre atrás hoje está nessa terceira categoria? Pensa no trabalho. Quantas pessoas você conhece que trabalham 12 horas por dia, abrem mão de saúde, de relacionamentos, de tempo, em busca de uma promoção que, quando chegar, vai trazer outra meta logo atrás? Ou pensa nas redes sociais. Você posta algo, recebe curtidas, fica bem por algumas horas. Depois, o post some do feed, as curtidas param e aquela sensação foi embora.
e você já está pensando no próximo post. Ou pensa no consumo, você compra algo que queria muito. A animação dura dias, depois vira mais um objeto na sua vida que você nem nota mais. E você já está olhando para a próxima coisa. Epicuro não diria que você é fraco por sentir isso. Diria que você foi mal direcionado. Que ninguém te ensinou a diferença entre o que satisfaz de verdade e o que só alimenta a fome sem nunca saciá-la. Então o que Epicuro propõe na prática? 3 coisas. Primeira, amizade. Epicuro dizia que de todas as coisas que a sabedoria oferece para uma vida feliz, a maior delas é a amizade. Não seguidores, não conexões profissionais. Amizade de verdade. Pessoas com quem você pode ser honesto, vulnerável, presente. Segunda, liberdade. Especialmente liberdade do trabalho excessivo e das obrigações desnecessárias. Quanto menos você precisa, mais livre você é. E quanto mais livre você é, mais tempo tem para o que realmente importa. Terceira, reflexão. O hábito de pensar sobre a própria vida, de perguntar, isso que eu tô correndo atrás vai me trazer paz de verdade? Ou é mais uma coisa que eu fui convencido a querer? Simples, quase irritantemente simples. Mas é exatamente essa simplicidade que faz a filosofia dele ser tão difícil de praticar numa época como a nossa. A gente vive na época de maior abundância material da história humana. Temos acesso a mais comida, mais entretenimento, mais informação, mais opções do que qualquer geração anterior. E ao mesmo tempo, os índices de ansiedade, depressão e insatisfação nunca foram tão altos. Epicuro diria que isso não é uma contradição. É exatamente o que acontece quando uma sociedade inteira persegue os desejos da terceira categoria e abandona os da primeira. A gente tem mais do que nunca, e precisa mais do que nunca. Não porque somos piores que as gerações anteriores, mas porque nunca ninguém construiu uma máquina tão eficiente para criar insatisfação artificial. Então, da próxima vez que você sentir aquela coceira de querer algo novo, vale pausar um segundo e perguntar: eu tô com fome de quê, exatamente? De uma coisa que vai satisfazer de verdade? Ou de uma sensação que vai durar 2 dias e deixar o mesmo vazio de antes? Epicuro não era contra o prazer, era contra o prazer que gera mais dor do que alegria. E essa distinção, que parece simples, é uma das coisas mais difíceis de praticar no mundo em que a gente vive. Ele viveu num jardim simples, com poucos amigos, comendo pão e azeitonas. E por tudo que escreveu, parece que era genuinamente feliz. Não porque tinha pouco, mas porque sabia exatamente do que precisava. Nos vemos no próximo vídeo.